Olá pessoal, tudo bem? Vim hoje aqui, deixa eu diminuir um pouquinho só, perfeito. Um pouquinho aqui a webcam. A gente vai terminar, né, praticamente a matéria. Na aula de semana que vem, eu vou estar em São Paulo, né, no dia 30, vou ter um compromisso do meu doutorado lá. E eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, para ir no dia 6, né, a gente corrigir essa atividade e fazer uma revisão presencial de todas essas matérias que a gente veio tratar. E vai faltar uma matériazinha, né, sobre falta grave, né, que a gente vai tratar lá no dia 6, tá, para poder concluir assim todas as nossas atividades, né, referentes à execução penal, etc. Tá? Agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre remissão. Né? A gente falou sobre direitos dos presos na última aula. E agora vamos iniciar com remissão de pena. Cuidado, tá? Que remissão de pena da execução penal é com cedilha. E por que isso é tão importante? Porque lá no direito civil eu tenho as hipóteses de remissão de dívida, né? Remissão com 2 S vem lá, lembra de missa, tá? Remissão, missa, 2 S vem de perdoar. Você vai na missa para perdoar as pessoas. Então lá um perdoar de dívidas. Então uma remissão com S. Aqui na execução penal é remissão de cedilha, tá? Que é a ideia de remir, de liberar o sujeito, tá? A remissão, nós temos algumas hipóteses de remissão, né? Por trabalho, por estudo, né? Tem até umas jurisprudências, né, a respeito de participação de coral, preso em atividade, né, que participa de atividade coral também faz jus à remissão. Então a remissão, a ideia é, o sujeito, quando ele vai preso, sobre regra, ou o cara não tem um trabalho, né, ou às vezes o cara, né, trabalha, sei lá, com uma profissão que não é bem rentável, que o cara não ganha bem, né? E a ideia da penitenciária, não adianta só eu ensinar ele a trabalhar, eu tenho que dar um incentivo para ele, né? Então, conforme ele vai trabalhando, ele vai estudando, ele vai se qualificando, né? Ele vai tendo benefícios na pena dele. A ideia é, eu vou incentivar ele a trabalhar, incentivar ele a estudar, que aí ele vai, quando sair de lá, ele já tem um trabalho, né? Um trabalho às vezes mais rentável do que ele tinha anteriormente. E se tudo der certo, ele vai largar, né, essa vida de crime, que seria bom para ele, para mim, para a sociedade, para todo mundo, né? Então essa é a ideia. Então, como que funciona? A cada 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão de pena, tá? No estudo, lembrando só que regime fechado, né, o sujeito ele trabalha praticamente só dentro da penitenciária. Tem uma exceçãozinha lá, quando for obras públicas, até 10% dos presos. Mas, sobre regra, o cara trabalha dentro da penitenciária, tá? Aqui na PED, por exemplo, nós temos o trabalho da bola, né? Tem uma fábrica de bola de futebol que funciona aqui na PED, que os internos costuram, os internos colam as bolas. Essas bolas, inclusive, são usadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Sai daqui de Dourados essas bolas. Esses dias eu fui na PED, o diretor falou que eu achei que era no Brasil inteiro, né, que fazia essas bolas, mas não, é só aqui na PED que são feitas e são distribuídas para o Brasil inteiro. Né? Tem a costura também, marcenaria, serralheria, tudo tem aqui dentro da PED. Então, os internos, alguns já são serralheiros lá fora, né? Quando vão presos, eles ensinam os outros, etc. e tal. E aqueles que não sabem, né, vão lá dentro aprender a exercer essa profissão, tá? Então tem vários lá dentro, a bola que envolve mais, mas tem a serralheria, marcenaria, tem a costura lá dentro também, porque são eles mesmos que fazem as roupas deles. Tem pessoal que trabalha na cozinha, né, na padaria da PED, eles fazem broa de milho, várias coisas ali para serem vendidas fora da penitenciária. Então, enfim, aqueles que já fizeram a visita já viram lá como é que funciona. Além da remissão por trabalho, tem a remissão por estudo também, tá? Que aí eu diminuo a pena de estudo. A pena de estudo, ela é cada 12 horas de estudo, 1 dia de remissão. Só que essas 12 horas, elas têm que ser divididas em 3 dias pelo menos, tá? Então o cara estuda 4, 4, 4, remissão, tá? A ideia é mais ou menos essa. Beleza? A remissão por trabalho, a contagem de pena de 3 dias de estudos.
a do estudo, a cada 12 horas de estudo, um dia de remissão. A atividade de leitura pode ser tida para fins de remissão. Como que funciona a questão da leitura, né? O sujeito ele pode ler um livro, por exemplo, resumir aquele livro, e aí tem uma comissão, né, que vai ver se realmente aquele resumo é do livro que ele leu, e aí vai corrigir esse resumo, vamos dizer assim, só para verificar se o cara realmente leu o livro ou não. A cada livro lido, 3 dias de remissão são imputados, tá? Então, é possível a acumulação de trabalho e estudo desde que haja compatibilidade. Então, por exemplo, se o cara trabalha de manhã e estuda à tarde, sem problema nenhum. O cara tem 2 remissões que vão concorrer para as penas, tá? E uma observação aqui, caso ele pratique uma falta grave, que a gente vai falar, que é o último tema, né, que a gente fala, de execução penal, caso ele pratique uma falta grave, ele vai ter uma perda de 1/3 dos dias remidos, tá? A detração já é diferente. A detração é o desconto da pena. Como assim desconto da pena? Cuidado para não confundir. Remissão é estudo, trabalho, livro, tá? Tem umas jurisprudências que fala sobre a participação de coral de internos, né? Então toda atividade que ele realiza ali dentro da penitenciária que é útil para a volta do convívio social dele, pode ser utilizada como remissão. A detração ela é um pouquinho diferente. O que é a detração? A detração é quando o sujeito ele inicia, né, o cumprimento de pena dele por uma pena privativa de liberdade, mas não penal. Como assim, professor? Eu tenho 2 penas. A primeira que é a penal, aquela decorrente de sentença. E eu tenho aquela pena que ela é processual, por exemplo, a prisão preventiva. A gente vai falar de prisão preventiva mais para frente, é uma outra matéria que vem com processo penal, mas a prisão preventiva é o seguinte: o cara foi preso em flagrante, por exemplo. E aí, muitas das situações, tá lá no 312, 313 do Código de Processo Penal, em algumas situações o cara é necessário que ele fique preso no decorrer do processo. Por exemplo, ele está ameaçando testemunhas, ele está tentando sumir com as provas do processo, enfim, é um risco de ordem pública, por exemplo. O cara é multi-incidente, não é o primeiro furto, é o 10º do cara na semana. Então, se eu soltar, o cara vai voltar a furtar de novo. Nesses casos, o juiz permanece com o sujeito preso através de uma prisão processual. Essa prisão processual nós chamamos de prisão preventiva, tá? Então, entendendo dessa questão da prisão preventiva, suponhamos que o cara foi preso lá pelo 10º furto na semana, o juiz resolve prender ele. Lá no final, quando esses furtos dele virarem sentença, né, virarem uma condenação judicial, esse tempo de prisão provisória que ele ficou vai ser contado para os fins de pena. Então, por exemplo, o cara ficou preso lá 1 ano esperando o processo ser julgado. O processo foi julgado, ele foi condenado. Este 1 ano que ele ficou preso conta para a sentença dele? Conta. Por quê? Porque ele ficou preso 1 ano decorrente daquele processo e se ele ficou preso decorrente daquele processo e ele foi condenado, ele deve abater, né, esse tempo que ele já ficou preso na sentença dele. Isso nós chamamos de detração, ou seja, o desconto, né, o tempo que já foi cumprido pelo condenado, tá? Cuidado que se o sujeito ele fica preso por um processo de furto, por exemplo, então supomos que ele fica um homicídio que ele foi acusado, o juiz entendeu por bem manter ele preso lá pelo 213, 212, 213 do Código de Processo Penal. Resolveu prender o cara. Vamos supor que ele fica 1 ano preso. Chega no final do processo, o juiz absolve ele. O que ele faz com esse ano preso? Ele foi absolvido, ele não vai ter sentença. Neste caso, se ele for absolvido, se aquela sentença, né, se aquele processo que ele ficou preso por conta de um processo e posteriormente, né, teve uma sentença absolutória, ou seja, uma sentença que não condenou ele, lá na frente, se ele cometer um outro delito, vai ter detração? Por exemplo, eu vou lá, mato
mato alguém, ou sou acusado de matar alguém, chega lá, fico preso durante esse período, porque o juiz acha que eu vou ameaçar testemunhas, porque o juiz acha que a minha liberdade ela é ruim ao processo, enfim, por N motivos que a gente vai ver lá no próximo semestre sobre Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. E aí o juiz me deixa preso durante 1 ano, nesse 1 ano meu processo é julgado e eu sou absolvido. Não foi eu que matei o cara. Esse 1 ano preso eu faço o que com ele? Eu posso, depois que eu fui absolvido, falar assim, ó, doutor, agora eu tenho 1 ano de banco de hora de cadeia. Se eu praticar outro crime, eu já desconto esse 1 ano? Não, tá? Não funciona assim. Se eu fiquei preso injustamente, eu posso entrar com uma ação indenizatória contra o Estado, aí é outra questão, vai lá para o direito civil. Contudo, né, caso eu seja preso por fatos anteriores à minha prisão, este período será contado para detração. Então, se eu fui preso hoje, todos os fatos anteriores, né, os furtos, os roubos que eu cometi, vai contar para detração. Os fatos futuros não serão contados para detração. Então, não existe sabe lá do direito do trabalho, de banco de horas e tal? Não existe no direito penal isso aqui não. Ou se você está preso é por um motivo. Ou decorrente de uma sentença, aí beleza, está cumprindo a sentença, ou decorrente de uma prisão processual. Se é a prisão processual, eu tenho uma detração caso eu seja condenado por aquele processo ou qualquer outro processo, desde que os fatos sejam anteriores a essa prisão, tá? Então, tem mais algumas questões aqui relativas a isso, as questões de prescrição, né? 13, sursi, multa e RDD. Tá? A detração no caso de prescrição, né, tem alguns julgados aqui do STF, fundado no princípio da estrita legalidade, da observância, que o artigo 113 tem aplicação vinculada às hipóteses de evasão ou de revogação do livramento condicional, não se referindo ao tempo de prisão cautelar. Sursi, né, detração no sursi de 2 a 4 anos. O sursi é uma suspensão processual. Eu tenho a processual e tenho a penal, que elas são aplicadas, né, de acordo com o caso concreto. Então, em alguns casos, apenas sendo baixa demais, o juiz aplica o sursi. O sursi processual, né, está lá na Lei 9.099, ele vai tratar que, em alguns casos, né, o juiz vai suspender o processo, o cara vai... Com certeza vocês conhecem alguém, né? Mas às vezes o cara vai lá e fica todo mês indo assinar no fórum. Se ele passa por esse período de prova que é de 2 a 4 anos, né, geralmente 2 anos, tá? Para o juiz fixar mais do que isso, ele tem que justificar o porquê. Então o cara todo mês fica indo lá no fórum assinar. Durante esse período, se ele não cometer nenhum crime, se ele lá assinar todo mês tudo bonitinho, o processo dele ao final estará arquivado. Tá? Isso a gente chama de sursi, é um benefício dado também para a detração penal. Não tem cabimento de detração no período de prova do sursi, que é esse período de 2 a 4 anos que a gente fala. Então, se foi suspensa por 2 anos, ele preso provisório por 1 ano, nada interfere no período de prova. Tá? Uma coisa é sursi, outra coisa é a detração, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Multa, no caso de... Aqui no processo, no direito penal, perdão, a gente não tem pagamento de taxa judiciária. O MP não paga taxa judiciária, o advogado não paga taxa judiciária, se ela é acordo civil. Tá? No penal, o sujeito, caso ele seja condenado pelo processo, ele vai ser condenado a pagar uma multa. Tá? Como que se dá essa multa? Essa multa, ela é de 10 a 360 salários mínimos, mas varia, tá? De acordo com o crime. Se você pegar crimes da lei de drogas, é bem mais alto. Tá? Vamos abrir aqui para ver. 1.343. Se você pega, por exemplo, o artigo 33, ó, de 5 a 15 anos, pagamento de 500 a 1.500 dias multa, tá? Então varia de acordo com a pena, mas sobre regra de 10 a 360. Né? E além disso, né, eu multiplico essa multa, que é de 10, em regra 10 a 360, por 1/30 avos. Por que 1/30 avos? A ideia é um dia de salário do cara, né, até 5 salários mínimos. Então, o juiz faz essa multiplicação no final e condena o sujeito ao pagamento da multa. Sobre o RDD, né, o que é o RDD? Vocês já ouviram, né, com certeza, em alguns filmes e tudo mais, o pessoal falar sobre a famosa solitária, né? O sujeito fica lá na solitária cumprindo uma pena.
O RDD é o que nós chamamos de solitário, mas na nossa legislação não vem essa palavra solitário ou algo do tipo. O RDD é o regime disciplinar diferenciado, mas é a solitária que a gente conhece aí nos livros. O RDD não é uma hipótese de cumprimento de pena. O RDD é uma sanção penal. Então, se o cara tem bom comportamento na penitenciária, ele já falou sobre isso. Se o cara tem um bom comportamento, ele vai ser beneficiado, né, no seu comportamento lá. Então, por exemplo, o cara tem bom comportamento, ele vai ter direito a trabalhar, né? O pessoal vai que o cara, para contratar um interno, vai querer um interno que trabalhe, né, que tenha um bom comportamento. Se ele, por exemplo, ele vai ter alguns benefícios, como por exemplo, estudar lá dentro. Estudar é um benefício, o cara tem que ter o cara tem que ser um bom aluno, um cara dedicado, porque senão vai botar o cara na sala de aula só para atrapalhar a aula. Só para incomodar o professor, só para atrapalhar os outros colegas, aí não dá. Então, é um benefício, o estudo é um benefício, o trabalho, né? Até o salário que ele vai receber, né? Então, vários trabalhos lá dentro da PED vão pagar, né? A gente chama de pecúlio, 3/4 do salário mínimo, é feito pagamento para ele. Ele recebe aquele dinheiro e pode comprar ali na própria PED algumas coisas para... eu falo da PED que é aqui mais próximo, mas pode ser em qualquer presídio do Brasil, né? Vai comprar ali alguns mantimentos para poder, um sabonete, uma pasta de dente, coisas necessárias ali para ele passar o mês, né? Então, no RDD, né, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasiona subversão da ordem. Eu tenho algumas, na própria legislação, eu tenho algumas questões relacionadas ao RDD. É uma punição, uma sanção penal se o sujeito, né, pratica algo errado dentro da própria penitenciária. Então, quais são as hipóteses? A primeira, prática de fato previsto como crime doloso, tá? O cara, por exemplo, deu um soco, tendo uma lesão corporal num agente, né? Algum crime doloso ali. Segundo, se o preso representa alto risco para a ordem, tá? Então, por exemplo, às vezes o cara é um chefe de uma facção criminosa, tá? Eu preciso deixar esse cara isolado. Presos sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa, ação criminosa, independente da prática de falta grave, tá? E aqui no artigo 52 eu tenho, né, o que seria esse RDD. O RDD, ele tem uma duração máxima de 2 anos, tá? Podendo ser prorrogado sem prejuízo de repetição por nova falta grave. Então, se tira o cara da solitária e fala, e aí, aprendeu? Aí ele olha, a gente dá outro soco no agente. Aí bota o cara de novo, tá? Recolhimento em cela individual, tá? Aqui na PET eles chamam de forte, né? Que é a parte de punição mesmo para o sujeito. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objeto. Então a ideia não é que ele vai ficar invisitável. A cada 15 dias, 2 pessoas somente, né, vão poder lá ver como ele está, conversar, isso dos familiares, né? Advogado entra aqui? Não, tá? O advogado pode falar com ele normalmente. A única questão é que, como a gente vai ver como o horário de sol dele diminui, né, geralmente o advogado tem que falar com o cara no horário de sol, né? Por quê? Não tem uma legislação que obriga o advogado a ir no horário do sol. Ocorre que, às vezes, o sujeito ele não está no banho de sol dele. Como que funciona nas penitenciárias? O cara ele fica trancado na cela o dia inteiro, né? E durante algumas horas por dia ele é solto, né, dessa cela, destrancam ele e aí ele é liberado para ir no pátio, jogar um futebol, tomar o banho de sol que fala, ficar no pátio, enfim, fazer ali, ter um momento de diversão, vamos dizer assim, um momento humanitário para o cara ver o sol, o cara chutar uma bola para a parede, porque senão o cara fica trancado o dia inteiro e fica louco, né? Então ele tem um horário desse de sol. Quando ele está no RDD, esse horário é diminuído, tá? Então aqui, ó, direito do preso à saída da cela 2 horas diárias para o banho de sol em grupos de até 4 presos. Então o banho de sol dele é reduzido, tá? Tem locais na PED que são 3 horas de banho de sol. Tem pavilhões lá que é o dia inteiro. O cara, por quê? Porque os presos têm boa convivência.
os presos trabalham e estudam. Então, o cara sai de manhã, vai para o trabalho, volta no almoço, almoça e o banho de sol dele é à tarde. Entende? Então, praticamente o cara fica o dia inteiro solto, ele só é recolhido para o momento de dormir. Tá? Entrevistas sempre monitoradas, exceto com as dos defensores. Tá? Fiscalização da correspondência é possível no RDD. Também a participação de audiência por videoconferência. Eu não levo o cara até no fórum. Hoje em dia, 90% das audiências estão sendo por videoconferência, justamente também para auxiliar nesse sentido. O RDD ele é uma sanção, né, caso o sujeito pratique um crime, né, alto risco, né, uma questão de organização criminosa, o cara vai ter essas restrições, né, para cumprimento de pena. Tá? Tem mais algumas questões aqui, ó. Pode ser prorrogado por período de 1 ano, desde que mantenha-se ali, né, esses indícios. O RDD autossegurança, gravado em sistema de áudio e vídeo com autorização judicial. Os primeiros 6, o preso que vai receber visita 2 vezes por mês e por 10 minutos. Tem algumas mudanças aqui explicando mais sobre o RDD, mas o RDD, né, essa questão de punição, uma sanção disciplinar para o preso que se critica, que se comporta mal dentro da penitenciária. Algumas críticas ao RDD, vários autores, né, e tem inclusive pesquisa sobre isso, né, eles pegaram um cara, eu não vou lembrar, eu acho que foi nos Estados Unidos, mas eles pegaram um cara, fizeram todo um estudo neurológico sobre ele. Então fizeram tomografia, vários exames lá, que deu para mapear o cérebro do cara. E colocaram ele numa solitária durante lá um período, não lembro se era 1 ano, não chegou a 1 ano, foram assim 2, 3 meses. E depois de 2, 3 meses, eles pegaram o mesmo cara e refizeram todos aqueles exames cerebrais dele. E foi identificado que o cérebro dele havia diminuído. A capacidade dele de inteligência e tudo mais, o cérebro dele fisicamente diminuiu. Por quê? Porque sem incentivos diários, de luz do sol, né, de exercícios para o cara fazer, o cérebro dele diminui. E aí foi constatado isso e é um dos, né, estudos que vem forte nessa crítica em relação ao regime disciplinar diferenciado. Os Estados Unidos eles chamam de solitária, né? Em todos os países vai ter uma figura dessa de sanção disciplinar. Vários autores falam que isso é inconstitucional, que fere os direitos humanos, enfim. Mas ainda é uma corrente minoritária, tá? Então o Masson, por exemplo, fala que a doutrina majoritária entende o regime é severo e não é desumano. Consoante Masson, muito ao contrário, a determinação de isolamento individual assegura a integridade física e moral do preso, evitando violência, ameaça, etc. e tal. Então, muita gente alega essa questão, né, de inconstitucionalidade, fere os direitos humanos, mas a maior parte da doutrina entende que é possível, sim, a questão do RDD. Só uma questão que eu não concordo aqui, porque, por exemplo, a questão de evitar a violência e ameaça contra os presos, às vezes acontece, tá? Tem presos que não se dão com outros. Às vezes os caras brigam, velho. O cara, já aconteceu na pele de uma vez a gente foi, e a visita foi acho que no almoço, começava 10 horas, eu acho, até meio-dia, por aí. E nós passamos lá no almoço, já voltando, né, já indo embora, era próximo ao meio-dia. E aí alguns internos estavam fazendo banho de sol naquele horário. Aí o pessoal perguntou, mas por que uma hora a gente passou de manhã, tinha um monte, agora no almoço tem poucos. Aí o diretor explicou na época, né, falou, olha, o que acontece é o seguinte, a maioria dos presos se dão bem, não tenho problemas, mas alguns são brigões. Esses caras eu solto ele durante o horário do almoço, então eu tenho banho de sol de manhã, banho de sol de noite, e aí para esses brigões, esses caras que dão problema, que se eu soltar esses caras junto com os outros, dá problema, então eu solto ele no horário diferenciado, tá? Teve uma situação também, às vezes as situações de estupradores, né, esses detentos, você tem que deixar eles separados também, mas aí é uma questão administrativa de cada penitenciário. O limite de cumprimento de pena antes era de 30 anos, tá? Hoje é 40 anos. Por que mudaram? Né? Mudaram em 2019 através do pacote anticrime.
porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então lá quando o código era de 84, então de 84 para cá as pessoas vivem mais. Logo, é justo eu entender que com 40 anos, a unificação se dará com 40 anos. O que isso significa? Se o cara tiver uma pena de 200 anos, professor, mas quanto que ele vai ter uma pena de 200 anos? Pô, às vezes o cara matou, não um, mas matou 10, o cara fez uma chacina, né? Ou às vezes vários delitos, por exemplo, vários estupros que o cara praticou, né? Pega esses casos, por exemplo, tirando, né, de organizações criminosas, né, beira-mar da vida, esses caras têm penas muito altas, porque é organização criminosa, vários homicídios, né, vários crimes nesse sentido. E aí vai somando pena, quando o cara está com 300 anos para cumprir. Neste caso, a pena ela é unificada em 40 anos. Cuidado que, algumas nuances aqui. Primeira questão, eu calculo os benefícios da pena com base nos 400 anos ou nos 40 anos? Eu calculo os benefícios com base nos 400 anos. É complicado por quê? Olha aqui, os dois pensamentos, aqui não tem solução boa. Por quê? Se eu calculo com base nos 40 anos, eu vou equiparar um cara que tem 400 anos de cadeia e um cara que tem 40, 50. Então o cara que matou 2 e pegou 40 anos, vai olhar pro cara do lado da série e falar, quanto você matou? O cara falou 10. Eu falei, caramba, eu matei 2, quanto diferença tem para cumprir? Ah, a minha foi unificada em 40. Nossa, a minha foi 40 anos também. Que legal. E a progressão de regime tua vai dar com quanto? Ah, vai dar com 30%. Ah, mas dos 40 ou dos 400? Não, dos 40. Ué, você matou 10, eu matei 2. E a progressão vai ser igual? Percebe que criaria situações injustas? Só que, por outro lado, se eu considero os 400 anos, que é o que a STF e a STJ falam, eu pego sujeitos com 400 anos de cadeia que vão cumprir 40 integralmente em regime fechado. Esse cara não vai ter direito à progressão. Porque, cara, mesmo se for com 400 anos de prisão, ele vai ficar o regime inteiro fechado. Então, não tinha solução ideal aqui. A solução ideal foi tomada pelo STF. Se o cara tomar 400 anos, progressão, livramento, tudo, vai ser com base no total da pena. Tá? Não numa parte, mas no total da pena. Mas, aqui, ó, não é considerado o livramento condicional, regime mais favorável, etc e tal. Tá? Então, a pena unificada é só para realmente a prisão do cara. Livramento condicional, progressão de regime e qualquer outro benefício é utilizada será utilizada a pena total do sujeito e não essa unificação, tá? Então, nesses casos, né, que o sujeito tem uma pena muito alta, ele não vai poder, seria uma pena perpétua, percebe? O cara toma 100 anos, é difícil achar alguém que vive 100 anos. O cara, para estar preso, tem que ter no mínimo 18, então eu vou estar condenando o cara a uma prisão perpétua. Como no Brasil eu não tenho prisão perpétua, era entendido que 30 anos era um período ok para o cara ficar preso. Então o cara ficava 18 anos, professor, mas ele matou 30 com 18 anos. Tudo bem, mas não pode deixar o cara preso perpetuamente. No Brasil eu não posso por vedação constitucional. Então eu coloco 30 anos, ele vai entrar com 18, vai sair com 48. Tá ótimo. Ele vai sair já, né, quase beirando ali o idoso, vai ter uns anos ainda para viver a tua vida. Tá? Hoje entende-se com 40 anos. Então, se o cara for preso com 18, né, vamos botar 20 para facilitar, 20 anos o cara foi preso, cometeu vários crimes lá, 40 anos de cadeia. Ele vai sair com 60 anos da prisão. Tá? Então, ele ainda consegue ter alguns anos ali fora. Cuidado que, se ele for preso por uma pena de 40 anos, por exemplo, tá? E ele praticar outros fatos no decorrer da pena, por exemplo, ele está preso por 100 anos, aí o juiz unifica para 40. Progressão, livramento, tudo vai ser calculado com base nos 100 anos. Então tá, ele vai lá, começa a cumprir a pena dele e tudo mais. Se no decorrer da pena, vamos supor, dos 40 anos ele já cumpriu 20. Falta 20 para ele sair da cadeia. Quando dá 20 anos, ele dentro da penitenciária, ele vai lá e mata um colega de cela ou ele mata uma outra pessoa, um agente penitenciário.
se ele for julgado por um fato novo, a pena vai ser somada ao restante que ele tem. Então, por exemplo, ele tem 20 anos para cumprir. Se ele tem 40, já cumpriu 20. Falta 20 anos. E aí ele vai lá e mata um colega de cela. Se ele for condenado por mais 30 anos, então ele ainda tinha 20 para cumprir e agora tem mais 30. Como vai dar 50, eu unifico de novo para 40. Então, em tese, é possível o cara ficar a vida inteira preso no Brasil, tá? Desde que ele cometa novos crimes durante a execução de pena dele. Se ele não cometer novos crimes, aí não tem problema, tá? Ele vai continuar, né, deu os 40 anos, ele sai sem problema nenhum. Para a gente finalizar aqui, vamos falar de graça, indulto e anistia, né, que são renúncias, né, do Estado de punir o sujeito. Né? É muito comum vocês verem, principalmente indulto, né, indulto natalino, né? Sabe da onde isso aqui surgiu? Isso sempre teve. Por quê? A ideia qual que é a ideia aqui? A ideia é assim, o sujeito, o Estado vai dar algumas leis, né? O Executivo vai cumprir as leis, o Legislativo faz as leis, o Judiciário julga. Bom, a ideia é essa, lá de Montesquieu e tudo mais. Mas antes disso, né, se você pegar a história do direito, Grécia Antiga, etc e tal, nós tínhamos as leis que as pessoas tinham que cumprir. Caso não cumpriram, caso não fossem cumpridas, né, seriam punidas. E o prefeito, os reis da época, tinham a liberdade, em alguns casos, de perdoar. Então, vocês vão lembrar da questão bíblica, né, que na Páscoa era muito comum o governante liberar, né, e perdoar algum dos bandidos. Tanto que, na época, né, vocês lembram dos filmes, quem assistiu A Paixão de Cristo, né, solto Jesus ou Barrabás? Vocês lembram disso? Por quê? Porque o governante na época tinha esse poder de perdoar, né? Então o Estado ia lá, punia, e aí o bonzinho, o prefeito, o governador, o presidente poderia perdoar, né, esses crimes cometidos pelo sujeito. Seria assim, uma ideia de bondade do cara, de vez em quando, ir lá e perdoar alguém que praticou um crime. Então vem lá da antigamente, não é de hoje isso não. Tá? E como uma forma de tradição, mantiveram nas novas constituições a graça, o indulto e a anistia. São formas de extinção da punibilidade, então o sujeito, caso o beneficiado vai extinguir a punibilidade dele, são concedidos pelo Poder Legislativo ou no Poder Executivo dos dois últimos. É mais comum, né, do Executivo, mas a gente vai falar de anistia que em alguns casos acontecem. Tá? Qual que é a diferença de anistia, graça e indulto? Primeira questão, a anistia é dada pelo Congresso Nacional, tá? Não tem nada a ver com o presidente, é com o Congresso. Então a anistia, ela é dada pelo Congresso Nacional, isso que já identifica ela de diferenciação, tá? Como é pelo Congresso, é uma lei, e aqui existe um perdão, né, de um fato criminoso, mas também pode abranger crimes políticos ou outros, tá? Nós tivemos algumas anistias referente aos períodos que o Brasil teve uma ditadura militar, né? Então, quando o Brasil assumiu ali, que abriu o Congresso novo, nós tivemos uma anistia dada aos crimes praticados durante a ditadura militar. Para aqueles que tem um filme, não é brasileiro, né? Ele é da Argentina, mas é um filme que ele conta a história da ditadura militar na Argentina. Eu acho que a Argentina 19 alguma coisa. Argentina 1985. Esse filme até concorreu ao Oscar, é um filme super bom. Ele conta sobre... ele é muito forte, tá? Quem tem um pouquinho não é muito bom assistir ele, não. Mas ele é um filme que ele é forte, mas ele conta toda essa história, né, da Argentina, da ditadura militar. Alguns jovens processaram alguns militares que praticaram crimes. É bem interessante esse filme, concorreu ao Oscar. No Brasil nós tivemos uma anistia desses crimes militares, tá? Então é algo que nós não podemos julgar, porque foi um perdão que foi dado a todo e qualquer militar que praticou crimes durante a ditadura militar no Brasil.
graça e indulto, aqui eles são muito semelhantes. Ambos são dados pelo presidente da República, tá? Contudo, a graça é individual e o indulto é coletivo. É muito mais comum o indulto, tá? Então, geralmente no Natal, praticamente todos os presidentes, eles dão um indulto, um perdão coletivo, tá? Então, se você coloca, tem vários, né, indulto natalino 2024, sempre é 23, vamos botar. Então, tem sempre um indulto, ó. Não alcançam algumas penas, né? Tortura, papapá, mas aqui, ó, mulheres condenadas com pena superior a 8 anos. Então, algumas, ó, que tem a doença grave, geralmente é uma situação humanitária que o presidente vai lá e abona uma parte da pena do sujeito. Ó, não superior a 8 anos por crime sem violência ou grave ameaça, a 1/4 de pena. Então, são sempre indultos, né, que vão diminuir um pouquinho a pena do sujeito, né, ou que são benefícios dados pelo presidente da República. O indulto é coletivo, a graça é individual, concedidas por meio de um decreto, tá, algumas classificações que eles gostam de cobrar na prova, etc. e tal. Exclui o efeito principal, que é a pena, né, aqui são os principais e secundários. Natureza civil permanece íntegra, então se o cara tem que indenizar o que ele furtou, permanece do mesmo jeito, tá? Se cometer um novo crime, ele vai ser reincidente normalmente. Aqui na anistia ele não será. A anistia é muito mais forte, né? Aqui só extingue a pena. Aqui todos os efeitos secundários e primários, tá? Tanto que as indenizações dadas no período de ditadura foi o Estado que teve que pagar, não foram as pessoas lá que praticaram, né, homicídios, sumiços, etc. que tiveram de pagar, foi o próprio Estado que teve que pagar, tá? Então, tem a tabelinha aqui no material de vocês, para vocês darem uma lida, né? Mas na próxima aula a gente fala um pouquinho da pena de multa, já falou um pouquinho, né? Mas de 10 a 360, 1/30 avos até 5 vezes o salário mínimo, a gente faz esses cálculozinhos aí. Semana que vem eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, né, aquela de revisão, né, e aí lá no dia 6 a gente corrige essa atividade e encerra a matéria falando sobre falta grave, né, que é a última que a gente tem, e logo depois aqui, eu acho que dia 13 é a nossa prova, salvo engano, tá? Então dia 30 eu passo a atividade para vocês fazerem, dia 6 a gente termina a matéria e revisa essa atividade, e aí a nossa prova, deixa eu só confirmar se é dia 13. Isso, confirmei aqui, a prova é dia 13 mesmo, tá? Então dia 30 eu vou passar a atividade, dia 6 a gente encerra a matéria, né, falando toda hora eu perco, das faltas graves, né? E aí dia 13 é a nossa provinha Pre2, tá? Creio que todo mundo vai passar, todo mundo estará de férias já. Beleza? Tchau, pessoal, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição de vocês.